Cristo para todos vocês, amém? Pastor Gerson Santos aqui mais uma vez, nessa jornada OBPC, né? O último dia dessa jornada, foram 6 dias, né? De muita oração, louvor, estudos da palavra do nosso Deus, e estaremos aqui nesse momento falando sobre a ceia do Senhor, aquilo que Jesus realizou na cruz, né? Concluiu na cruz. Ele faz esse ato profético ali, apresentando o pão e também o vinho, simbolizando o seu corpo, simbolizando o seu sangue. E eu quero deixar registrado aqui esse texto, capítulo 22 de Lucas, versículo 19 ao versículo 20. Capítulo 22 de Lucas, versículo 19 diz: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Tudo em favor de nós. Jesus é maravilhoso. Jesus é um amor tão extraordinário, tão grandioso, que tudo Ele faz por amor à nossa vida, em favor da nossa vida. Porque esse amor, ele é demonstrado logo na criação, quando Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, o Deus que criou a nós, a sua imagem e semelhança, e não quis nos perder, mesmo que nós tenhamos falhado com Ele, fracassado na caminhada, aí Ele veio e se fez carne, habitou entre nós, para que pudéssemos ver a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, sabe, para que fôssemos alcançados por Ele. Então Jesus, que estava em glória, se despiu a si mesmo, Ele se fez homem, se igualou a nós. Interessante que após Ele se igualar a nós, né, Ele vai à cruz, depois da cruz Ele vai ao inferno. Interessante isso, né? E isso mostra o que Ele estava no alto, se igualou, depois se rebaixou, mas quando Ele subiu, Ele trouxe muitos filhos à glória, à sua presença, ao Pai. Foi isso que Jesus fez por nós. É isso que esse texto revela para nós. Esse texto revela, na verdade, a maior honraria que o homem poderia receber, sabe? Jesus concedeu a mim, concedeu a todos nós, e nos fez participante de toda a sorte de bênção. Por isso Paulo diz lá em Efésios 1:3, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. Então, você foi abençoado, todos nós fomos abençoados em Cristo, mas precisamos sim estar com Ele, não é? Aceitar tudo aquilo que Ele realmente conquistou para nós. E assim tem esse simbolismo maravilhoso, e Ele conquistou para nós o perdão. Com Jesus, Ele pega o pão e parte o pão, diz: isso é o meu corpo que é partido por vós. E após esse momento Ele pega o cálice e diz assim: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Ele fez uma aliança conosco, uma aliança eterna. Não foi algo passageiro, foi eterno. E o que Ele conquistou? Ele conquistou para nós o perdão, sabe? Ele nos perdoou de todos os nossos pecados, sabe? Como diz Paulo lá em Romanos: todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Se fomos separados, distanciados, perdemos o nosso posto, perdemos o nosso local, a nossa posição de santidade. Fomos simplesmente expulsos do Éden, do lugar da comunhão. Jesus veio e Ele veio reconciliar, Ele veio perdoar. Então, eu aceitei o perdão de Jesus. Você aceitou o perdão de Cristo. Então, Ele conquistou para nós o perdão. Outra coisa que Ele conquistou para a gente, Ele nos libertou. Ele conquistou para nós a liberdade. Vivíamos presos, sabe? Presos pelas forças inimigas, pelas forças de Satanás, sabe? Pela condenação eterna. E Jesus veio e nos libertou das garras do inimigo. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Vivíamos em trevas, mas Jesus simplesmente nos tirou da escuridão, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Outra coisa que ele fez conosco foi que ele nos deu acesso ao reino. Amém? Então Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. Como diz em Hebreus 10:19, ele nos abriu um novo e vivo caminho pela sua carne, que foi partida. Como Jesus diz, esse é o meu corpo que é partido por vós, pelo seu sangue que foi derramado. Então nos deu livre acesso à sala do trono. Então nós temos hoje acesso, pelo nome de Jesus, à presença do Pai. E outra coisa que ele fez, em quarto lugar, ele nos santificou. Sabe, ele tirou de nós aquela capa de maldição, aquela capa de imundícia, de pecado. Ele nos purificou, ele nos santificou. Então quando o Pai olha para nós, não vê mais a minha pessoa, não vê a sua pessoa, ele vê o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Ele nos vestiu de santidade. Então, isso, a ceia, tem esse simbolismo para cada um de nós. Em quinto lugar, ele nos deu vida eterna, tá? Éramos mortos em ofensas e pecados, e que no outro tempo, como Paulo diz lá em Efésios, andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Mas agora, pela graça, fomos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então você foi liberto, foi livre. Você agora tem a vida eterna. Amém? Por isso aqui em 1 Coríntios 15:57, Paulo vai dizer assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que você possa viver essa bênção, essa vitória, essa vida em Cristo Jesus, por um motivo, e o motivo é: Jesus foi à cruz no nosso lugar. Amém? E por isso que ele pegou o pão e disse: isso é o meu corpo que é partido por vós. Então, Jesus pega aquele pão simbolizando que o corpo dele estava sendo partido para cada um de nós, para nos alimentar. Eu creio que o corpo de Cristo também é a sua palavra, o alimento, é o pão vivo que desceu dos céus, que alimenta a nossa alma. Tá bem? Então, aquele cálice, quando ele pega aquele cálice, diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aí diz assim: bebam dele todos vocês, que nós possamos participar da vida de Jesus dia após dia. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu te espero hoje à noite em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.